Senhor, queridos adolescentes. Com a graça de Deus, estamos hoje com mais uma lição. Estamos quase no final do nosso trimestre. O nosso trimestre está tendo como tema a família cristã. E só para relembrarmos, vamos ver da lição 1 a 12. A lição é o que é a família. 2. Algo errado com a família. 3. Obediência e adoração. 4. Eu devo ser assim? 5. Como conviver com o diferente? 6. Meus pais têm religiões diferentes. E agora? 7. Na separação entre os pais, como agir? 8. Ouvindo os pais ou os amigos? 9. Obrigações em família? 10. Caráter, a melhor herança? 11. A mídia virtual e a família. E hoje a lição 12, vamos ver outros tipos de família. Por que essa pergunta? Outros tipos de família. Quando Deus formou o homem e a mulher lá no Éden, Ele deu a ordem para eles procriarem, para encher a terra, e aí nasceu a família, o pai, a mãe e os filhos. Só que o mundo foi evoluindo, e aí surgiram sim outros tipos de família, que vamos ver agora, que é a nossa lição 12. Nossa lição número 12. Eu espero que os alunos tenham feito as lições, como sempre nós cobrávamos em sala de aula, que eles tenham respondido a todo o questionário para o crescimento espiritual. O nosso destaque. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. O nosso destaque está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vejam bem. Que tipo de família está mencionado aqui na nossa lição? Está se referindo diretamente a Timóteo. Uma família diferente. Por que diferente? O pai de Timóteo era grego e a mãe de Timóteo, judia. A mãe de Timóteo se chamava Eunice. E Paulo, ele fez uma alusão, fez um elogio à fé de Eunice. Que essa fé de Eunice já foi adquirida da mãe dela, Lloyd, que era a avó de Timóteo. Ele fez uma ressalva que Lloyd, que era mãe de Eunice, ensinou muito bem. Ela pregoou, ela se desgastou, ela perdeu tempo, ela ganhou tempo com Eunice, falando com ela direto, e essa fé ficou impregnada nela. Consequentemente, quando Timóteo chegou ao mundo, Eunice fez a mesma coisa. E foi um testemunho muito bonito. Vamos ver aqui a nossa lição. Quando lemos a segunda carta a Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus, tinha fé demonstrada pela Escritura e confirmada pelo apóstolo Paulo. Vejam, a fé dele não ficou só nele. Ele propagou essa fé, ou seja, ele deixou transparecer que ele era realmente um jovem fiel. Ele deixou transparecer que o que ele tinha aprendido, ele não guardou para si. Ele mostrou à sociedade, no tempo dele, mostrou ao mundo da época dele, que ele tinha a fé e que ele não ia jamais abrir mão dessa fé. Ele não se deixou levar pela sociedade da época. E isso já começa aqui uma lição para nós, para vocês adolescentes e para os futuros jovens que vocês serão, que Timóteo, ele não era um robô, ele era uma pessoa normal. Mas o que ele fez? Ele preferiu preservar a fé dele. Será se Timóteo não sofreu de repente algum tipo de influência? Será se não? Vamos concordar que sim, porque é o normal. Com certeza na época de Timóteo nem todo mundo era como Timóteo. Tão tal que Paulo fez questão de ressaltar isso, de louvar a fé dele, de elogiar, ainda mais de dizer que veio da mãe e que veio da avó. Vejam que coisa. Podemos deduzir daqui que Timóteo permaneceu firme, ele se manteve fiel. Ele disse consigo: eu não vou abrir mão da minha fé. Eu serei fiel aos ensinamentos que eu obtive da minha mãe, aos ensinamentos cristãos. Eu vou honrar, eu vou levar isso para toda a minha vida. Assim Timóteo fez. E veja bem a nossa continuação.
Padrão não saudável de existência familiar. Ainda falando sobre famílias diferentes, é importante ficarmos atentos, pois algumas formações familiares, a despeito das culturas e das liberdades individuais, não são saudáveis, como o casamento homossexual, a poligamia, etc. Vejam, hoje todos nós sabemos que é apregoado que tem que existir outras famílias, ou seja, pode existir a família de uma mulher com uma mulher, considerado normal, para a sociedade, não para nós cristãos, não para Deus. A família de um homem com outro homem, e ainda assim adotar uma criança e educar essa criança nessa doutrina. Que isso para Deus é abominação. Lembremos lá de Sodoma e Gomorra, que quando Deus, a Bíblia fala que as narinas de Deus se encheram, que Deus não mais suportou. Isso que está falando aqui, que nós iremos hoje nos nossos dias atuais, existiu lá em Sodoma. E Deus ficou indignado. Deus pensou assim, eu não vou mais suportar. Chega uma hora que não dá mais. Deus deixou muito tempo. Muito tempo. A coisa ficou muito séria em Sodoma, ficou muito feia. E Deus resolveu dar um basta. Com isso, nós entendemos sim que Deus não se agrada. Então não é esse tipo de família que Deus pensou para nós, que Deus formou. Ele formou a família, o homem, a mulher e os filhos. E consequentemente aqui, voltando à história de Timóteo, a Bíblia não menciona muito a atuação do pai sobre Timóteo. Ele era um homem grego. Mas o que aconteceu? A mãe dele resolveu doutriná-lo e doutrinou muito bem que ele quis aprender, ele quis seguir. Então Eunice não deixou. Ela não deixou Timóteo, vamos dizer assim, eu sou judia, meu marido é grego, e eu vou deixar Timóteo decidir. Quando ele crescer, ele vai ver o que ele vai querer. Como hoje acontece isso sim na sociedade, em algumas famílias, não em todas as famílias. Quando meu filho crescer, ele vai decidir se ele quer ser cristão, se ele quer ser homossexual, se ele quer ser qualquer uma outra coisa, mas eu não vou interferir na vida dele, que é isso que a sociedade atual quer que aconteça com as crianças, que aconteça com os jovens. Que a criança tem que nascer, ser criado sem doutrina e quando crescer decidir. Mas Eunice, ela se dedicou. Então foi uma família diferente que ele foi educado na parte religiosa, na parte cristã, diretamente pela mãe. Aí está a diferença que aqui na revista se prega. Continuando aqui. O mundo quer que aceitemos como normal aquilo que não é natural e que não condiz com a Escritura. Ele busca introduzir em nossa sociedade de maneira arbitrária e manipuladora outros tipos de família, pleiteando que aceitemos tais arranjos. O mundo rejeita a formação familiar projetada por Deus, querendo criar novos modelos conforme o seu desejo, como podemos ver na Bíblia. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Como eu falei para você já, a sociedade ela quer implantar isso aí. E quer passar para todo mundo que o certo é isso, que isso é o normal, que tem que ser dessa maneira. E nós, como cristãos, nós repudiamos. Por quê? Nós vemos que a Bíblia diz o contrário, que Deus diz o contrário, como eu já citei o exemplo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi o extremo. E, infelizmente, adolescentes, acreditem, os nossos dias estão comparados a Sodoma e Gomorra. Não podemos nos enganar. Essas famílias diferentes estão aí no mundo. Essas famílias diferentes estão aí fazendo o que bem entendem. E o pior é que eles não guardam só para eles. Eles têm a família deles diferente, eles não levam a família deles. Eles querem implantar nas crianças, para que as crianças cresçam também querendo esse outro tipo de família. Esse é o perigo. E o que nós devemos fazer diante de tudo isso? É ficar firmes, observar a Bíblia Sagrada, observar os ensinamentos de Deus e saber que Deus abomina. E estarmos atentos, porque uma outra coisa,
Vocês são adolescentes, são muito novos, mas é notório o que está acontecendo nos dias atuais. Principalmente de uma semana para cá, o quadro do Brasil mudou repetidamente. Ninguém é tão inocente que não consiga observar. Está tudo ao contrário. Então, isso prova o quê? Que devemos estar firmes na presença de Deus. Porque a qualquer hora, Cristo pode voltar. Cristo pode voltar. E isso é sério. Isso é muito real. E a Bíblia menciona a grande tribulação. E adolescentes, não existe alma pequena, nem alma média, nem alma grande. A criança nasce, tem a alma normal. E essa alma precisa voltar para Deus. Essa alma precisa estar na presença de Deus. Porque esse nosso corpo, ele vai perecer. Isso é real. Esse nosso corpo vai virar pó. Só a nossa alma que importa para Deus. E se a nossa alma não estiver preparada? E se a nossa alma não estiver em comunhão com Deus? Como será? Vocês podem achar que eu estou fugindo um pouco da lição, mas eu não estou. Por quê? Porque essas famílias diferentes que o mundo prega, elas trazem aborrecimento para Deus. Deus abomina, trazem abominação. E o que Deus abomina não podemos achar bom, achar bonito. E tudo isso é cumprimento das profecias, é cumprimento da Bíblia Sagrada. Que vai acontecer a vinda de Cristo. Tudo isso são coisas que vão ficar aqui no mundo e que se nós não atentarmos para a Bíblia Sagrada, para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, nós vamos também sucumbir com o mundo. E nós não podemos sucumbir. Nós temos que nos levantar. Nós temos que estar dizendo assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, essa é a hora. Porque adolescentes é muito sério. É muito sério. A qualquer hora a trombeta toca. E se eu estiver, vou dizer por mim, se eu estiver pensando só nesse mundo, pensando só aqui, como vai ser, como eu estou agora, aí Cristo volta e a decepção. É muito sério. Então, essa lição, traz essa lição também para nós, esse título da lição de hoje, traz essa lição para nós também. É claro que nós não podemos ficar alheios ao que acontece, não podemos ficar alheios. Nós temos cérebro, sabemos o que acontece, o que está acontecendo na política, no mundo aí fora, a gente sabe. O que eu quero dizer é que nós temos que saber disso porque a política, infelizmente, rege a nossa vida. Vocês têm que aprender isso desde agora. Que nós somos regidos pela política, sim, também. Mas que temos também que nos voltar diretamente para Deus. Porque a vinda de Cristo vai ser muito real. Muito real. E eu faço um quadro, eu mesmo faço um quadro na minha mente. Eu faço um quadro para mim. E a grande tribulação, quão terrível será. Quão terrível será. E nós temos que estar atentos. Temos que pensar todas essas aberrações que acontecem na terra, que o homem deturpou, tudo que Deus deixou de bom, de digno, de louvável para Deus, o homem pecador, ele conseguiu distorcer tudo, tudo ao contrário, tudo nojento, tudo horrível, tudo que não agrada a Deus. E isso eles querem implantar em todo o mundo, em todas as famílias querem que seja assim. E nós temos que dizer não. Aqui tem um outro tópico. Um lugar para aprendermos da fé. Na vida de Timóteo, as famílias têm um lugar importante no aprendizado. Vou colocar aqui perto de mim, adolescentes.
O jovem pastor foi educado pela sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe. Elas instruíram no caminho de Deus. É isso que eu acabei de falar para vocês. Ele foi instruído pela avó e pela mãe. O que eu posso pensar é que essa mãe, eu penso que morava com a avó. Morava com a mãe, todos juntos. Essa é a diferença que a revista está pregando para nós, a família é diferente. Que a avó também morava junto. E essa avó também teve uma grande participação na vida de Timóteo. Existem famílias hoje, tanto lá fora no mundo como nas igrejas, que tem uma avó presente. Que não existe só o pai, não existe só a mãe, mas existe uma avó. E é um privilégio, eu digo para vocês que é um grande privilégio a família que tem uma avó integrada na família, não só morando no outro local que vai visitar de vez em quando, mas que essa avó está integrada na família e que essa avó, ela tem participação, eu quero dizer participação cristã na educação do neto. Isso é muito bom. Trazer um ensinamento de Deus, um ensinamento cristão. E a avó tem aquela ligação direta de falar de Deus para aquele neto, para aquela neta. É um privilégio, porque vai aprender da avó e aprender da mãe. É muito bom. E eu quero que vocês, adolescentes, essa lição enfoca mesmo só a parte de Timóteo, que Paulo elogiou muito a Timóteo, ele achou louvável, e com isso também elogiou a mãe, elogiou a avó, e eu faço votos de que vocês, adolescentes, tomem a postura de Timóteo. Tomem a postura de Timóteo. Porque existe também o outro lado. Às vezes a mãe ensina, a mãe chama para conversar, a avó chama para conversar, a avó chama para ler a Bíblia de repente, mas o neto ou a neta não quer. O filho ou a filha não quer. Ligado em outras coisas. O que eu quero deixar de lição aqui para vocês é que Timóteo, ele se preocupou em aceitar. Ele teve o coração humilde. E também o coração sábio. Coração sábio. Porque ele optou, ele escolheu por ouvir as palavras da mãe, os ensinamentos da avó e guardar no coração. Ele não só ouviu. Ele ouviu e deixou descer ao coração. Porque você escutar, você ouvir pelo seu ouvido, quando se fala alguma coisa, é diferente de você escutar. Você ouve, você procura prestar atenção, pondera e aquilo desce ao seu coração. No momento que descer ao seu coração, você guardou. E quando você guarda, você vai buscar lá no seu coração o que você aprendeu em ocasião oportuna. E é isso, adolescente, que eu quero apelar para vocês. É um apelo que eu faço. Nós estamos num momento difícil, um momento jamais esperado. Está muito ruim para a igreja, muito ruim para todos nós. A gente não se vê mais, a gente não tem mais um contato para ter aula. O aluno falando com o professor direto, perguntando, o professor respondendo, não está existindo isso. Está ruim. Mas que vocês, mesmo nessa situação, vocês tendo essa aula online, vocês em casa com os pais, com a mãe, com o pai, com a avó, vocês façam como Timóteo. Usem o exemplo de Timóteo. Lembrem, quando acontecer qualquer situação, na vida espiritual de vocês, vocês lembrem de Timóteo. Como Timóteo agiu. Eu posso observar que na vida de Timóteo teve humildade, teve sabedoria, que ele teve a humildade de aprender, como eu falei para vocês já, e de guardar. E Deus se agrada do coração humilde. Deus se agrada do coração contrito. Deus observa. Um exemplo que eu posso deixar prático para vocês, que se vocês analisarem vão ver que é real. Davi pecou. Davi não cometeu só um pecado. Mas em dado momento, Deus se refere a Davi assim: homem como Davi, que nunca pecou. Aí a gente se questiona, Davi pecou sim. Como não? Davi pecou.
Só que por que Deus fez essa ressalva para Davi? Porque o coração dele era contrito. Davi tinha um coração humilde. Ele pecou e se arrependeu de verdade, amargamente. Ele se arrependeu com lágrimas. Ele se arrependeu de verdade, sofrido. O coração de Davi sofreu. E é esse arrependimento que Deus quer de nós. É esse coração que Deus quer de mim e de você, adolescente. Deus quer esse coração. Que você tenha o coração de Davi e o coração de Timóteo, que é a nossa lição aqui. Que você tenha o coração de Timóteo, aquele coração que vai ouvir e guardar. Porque às vezes a mãe ensina assim, a mãe ensina. Chama para conversar. João, vem cá. Olha, eu quero que você faça assim. E o João fala, mas eu não quero fazer assim. Ou então o João fica calado, mas faz diferente. Aí analisa, Deus se agradou? Não. O João vai ter recompensa de Deus? Boa? Não. Então, é essa lição que eu quero passar para vocês. Eu fui até um pouco sucinta. Eu quis me ater só a Timóteo, a fé que ele teve, que ele recebeu da mãe, que recebeu da avó. E ressalvo mais uma vez a humildade, o coração humilde, o coração sábio que ele teve de ouvir e guardar. E eu faço votos de que vocês tenham também esse coração, de que vocês ouçam, de que vocês vejam os ensinamentos e que guardem. Que vocês guardem, mas guardem mesmo com carinho, com respeito a Deus, com sinceridade. Porque os dias são maus. Essa lição eu creio que ela chegou em boa hora. Os dias são maus. E aí você pode, adolescente, analisar. Mesmo aí na sua casa, sem a gente ter o contato visual, o contato próximo, você pode analisar. Será se eu estou sendo um Timóteo? Será se meu coração está como o coração de Timóteo? Será se eu posso receber elogio de alguém? Será que eu estou nessa condição? Será? E levemos para a nossa vida prática, a nossa igreja, por exemplo, será que você pode se colocar assim, será? Se eu tenho condições de o pastor me olhar e dizer assim, olha, João, você está de parabéns, a sua fé está muito bem aplicada. Você fez questão, João, de aprender tudo que sua mãe lhe ensinou, tudo que seu pai lhe ensinou. Eu estou dizendo João, que é um nome qualquer, mas eu estou me referindo a vocês. Que vocês façam essa reflexão. Será se eu estou digno disso? A nossa vida prática, se o pastor Douglas pode olhar para mim e dizer, eu estou me agradando da tua postura, João, porque você aprendeu de verdade. É uma reflexão. Que Timóteo foi elogiado pelo apóstolo Paulo. E que vocês analisem, que vocês pensem se isso será real na vida de vocês, se isso é real, se vocês estão nessa condição de Timóteo. E vocês podem até perguntar, mas é impossível, não é? E eu respondo que não. Não é impossível. Você pode sim ser um Timóteo. E eu vou mais além. Eu vou mais além. Você só não pode ser um Timóteo. Você deve ser um Timóteo nos dias atuais. Você deve ser um Timóteo. Porque você vai agradar a Deus. Onde você chegar, a sua presença vai fazer a diferença. A sua fala, a sua voz vai fazer a diferença. E você será tido como um Timóteo. Pense nisso, adolescente. Não é impossível. E digo mais uma vez, você só não pode ser, você deve. Seja um Timóteo quando você voltar às suas aulas. Seja um Timóteo quando você estiver na sua roda de amigos conversando. Que na sua roda de amigos você seja um Timóteo, como lá em Tito fala, que Tito apela que a nossa linguagem seja sã e irrepreensível. Quando você aplicar essa palavra, essa frase de Timóteo, essa frase aqui de Tito,
falando da linguagem sã e irrepreensível, você está sendo um Timóteo. Você está dando bom testemunho da sua fé. E você está testemunhando de Cristo. Então, você vê, para você ser um Timóteo, é toda a sua vida. Como você anda, como você fala, como você age. Como é você? Como sou eu? Como sou eu também? Eu também preciso ser um Timóteo. Eu preciso ser um Timóteo. Não só você, eu também preciso. E eu deixo esse apelo para vocês. Vamos procurar ser um Timóteo nos nossos dias atuais. Eu faço votos. Eu almejo que esses dias sombrios que estamos vivendo, esses dias de escuridão, são dias escuros, vão passar. Eu creio. A nossa vida voltar ao normal. E nós sermos Timóteo lá na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos lazeres. Nós sejamos Timóteo. E tudo, vocês sabem que é da permissão de Deus. Tudo só acontece com a permissão de Deus. E se Deus permitir que não voltemos, que daqui já seja a vinda de Cristo, mesmo assim continuemos sendo Timóteo até chegar na glória. É isso, adolescente, que eu deixo para vocês, essa lição. Eu faço votos de que vocês tenham entendido e que vocês tenham, que vocês, ao ouvir essas minhas palavras, que vocês reflitam. Reflitam. Porque a vinda de Cristo é real, como eu falei antes, ela vai acontecer. E temos que nos perguntar, não é só você, eu também. Temos que nos perguntar, eu estou preparado para subir? Eu estou preparado para subir? Será se Deus está se agradando das minhas obras? Das suas obras? Do seu viver, do meu viver? É isso que vai nos dirigir à morada celestial. Que a nossa morada não é aqui. A nossa morada aqui um dia vai acabar, vai findar. Tudo isso aqui vai findar. E aí nós sendo um Timóteo, nós temos possibilidade de chegar ao céu. E é isso que eu quero deixar para vocês, essa mensagem, baseada nessa lição. Sejamos Timóteo, almejemos a glória, almejemos o céu, almejemos chegar aos portões celestiais. E pensemos na realidade. O mundo vai passar. A nossa vida aqui vai findar. E a nossa vida eterna é lá na glória. É lá na glória com Cristo. Almejemos a nossa vida com Cristo. E se nós temos um Timóteo aqui na terra, nós chegaremos à glória. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero orar com vocês. Estou com saudade de vocês, de todos, do pastor Douglas, da irmã Dirley, da nossa igreja, da classe. E nós estamos vivendo assim por enquanto. Mas tenhamos fé, sejamos firmes, não abandonemos a fé e vamos continuar firmes na presença de Deus. Oremos. Senhor da glória, em nome de Jesus, eu quero, meu Pai, neste momento, te agradecer. Te agradecer pela tua graça sobre nossas vidas. Te agradecer pela nossa igreja, mesmo estando nós distantes, meu Pai. Mas eu quero te agradecer pelas famílias que congregam conosco. Eu quero te agradecer pelo nosso pastor, pela esposa do nosso pastor, que são colunas fiéis, confiáveis, dignas, Senhor, de confiança. E que nos passam, meu Pai, firmeza. Te agradeço pela família do pastor, por cada família dos nossos adolescentes. Que tu nos sustente, Senhor, que continuemos firmes, que possamos vencer a cada dia, porque os dias são maus, mas que tu possas segurar nas nossas mãos e assim possamos atravessar com vitória. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Caro adolescente, e é isso. Eu quero que vocês reflitam sobre tudo que foi comentado aqui e que nós tenhamos firmezas na presença de Deus. E fiquem com Deus, em nome de Jesus.